Não nos deixeis cair em tentação. Cartas de John Newton, julho de 1776. Para não cansá-lo com um preâmbulo, obrigo-me a tomar o rumo da minha carta a partir de alguma passagem das Escrituras, e fixo-me naquilo que agora me ocorreu, uma cláusula naquele padrão de oração que aquele que melhor conhece nosso estado teve o prazer de deixar para a instrução de seu povo em sua grande preocupação de esperar em seu trono de graça. Mateus capítulo 6, versículo 13. Não nos deixeis cair em tentação. Esta petição é oportuna em todos os momentos e para todas as pessoas que têm algum conhecimento correto de si mesmas ou de sua vocação espiritual. A palavra tentação, tomada em geral, inclui todo tipo de provação. Tentar é tentar ou provar. Nesse sentido, disse que o Senhor tentou Abraão, isto é, ele o provou, pois Deus não pode tentar para o mal. Ele propôs tal ato de obediência a ele como um teste de sua fé, amor, dependência e integridade. Assim, todas as nossas aflições, sob sua graciosa administração, são designadas para provar, manifestar, exercitar e purificar as graças de seus filhos. E não apenas aflições, a prosperidade também é um estado de tentação. E muitos que suportaram sofrimentos agudos e saíram honrosamente foram depois muito feridos e enredados pela prosperidade. Para esse propósito, as histórias de Davi e Ezequias estão no ponto. Mas por tentação, entendemos mais frequentemente as artimanhas e a força que Satanás emprega para assaltar nossa paz ou espalhar armadilhas para nossos pés. Ele está sempre trabalhando contra nós, seja diretamente e por si mesmo pelo acesso que tem aos nossos corações, ou indiretamente pela influência que tem sobre os homens e as coisas deste mundo. As palavras que se seguem confirmam este sentido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, ou do maligno, como poderia ser adequadamente traduzido aqui e em 1 João 5,19. A sutileza e o poder deste adversário são muito grandes. Ele é um adversário superior para nós, e não temos esperança de segurança a não ser na proteção do Senhor. A ação de Satanás sobre o coração pode ser ilustrada pela ação do vento sobre o mar. O mar, às vezes, parece calmo, mas está sempre disposto a inchar e enfurecer-se e a obedecer ao impulso de cada tempestade. Assim, o coração pode às vezes estar quieto, mas o vento da tentação o despertará e o despertará em um momento, pois é essencial à nossa natureza depravada ser instável e maleável como a água. E quando está sob a impressão do inimigo, sua violência só pode ser controlada por aquele que diz ao mar furioso: fique quieto, e aqui suas ondas orgulhosas serão detidas. Os ramos da tentação são quase inumeráveis, mas o principal pode ser reduzido às várias faculdades da alma, como comumente falamos, as quais são mais diretamente adequados. Ele tem tentações para o entendimento. Ele pode cegar a mente com preconceitos e raciocínios falsos e enchê-la de argumentos para a infidelidade até que as verdades mais óbvias se tornem questionáveis. Mesmo onde o Evangelho foi recebido, ele pode insinuar erro que, pela rapidez e malignidade de seus efeitos, pode ser adequadamente comparado ao veneno. Um homem saudável pode ser envenenado em um momento e, se ele for, a droga perniciosa é geralmente misturada com sua comida. Muitos, que por um tempo pareciam ser sólidos na fé, tiveram seus julgamentos fortes e estranhamente pervertidos e prevaleceram para renunciar e se opor àquelas verdades que antes prezavam
e defendiam. Tais casos são provas flagrantes da fraqueza humana e fortes apelos à vigilância e à dependência, e ao cuidado de não nos apoiarmos em nossos próprios entendimentos. Para esses propósitos, ele emprega pregadores e autores que, por belas palavras e discursos justos, enganam os corações dos incautos. E, por sua influência imediata sobre a mente, ele é capaz, se o Senhor permitir, de enredar aqueles que são providencialmente colocados fora do alcance de homens corruptos e astutos. Ele tenta a consciência. Ao trabalhar na descrença de nossos corações e obscurecer a glória do Evangelho, ele pode reprimir a alma pelo número, peso e agravamento de seus pecados, para que ela não consiga olhar para Jesus nem tirar qualquer conforto de seu sangue, promessas e graça. Quantos andam sobrecarregados dessa maneira, buscando alívio ao cumprir deveres e talvez gastando suas forças em coisas não ordenadas, embora ouçam e talvez reconheçam o Evangelho? Nem os mais sábios e estabelecidos são capazes de resistir a seus ataques se o Senhor se retirar e lhe der permissão para empregar seu poder e sutileza sem restrições. O Evangelho oferece base suficiente para uma garantia duradoura de esperança. Nem devemos ficar satisfeitos sem ele. No entanto, a posse e preservação desse privilégio depende da presença do Senhor com a alma e de sua proteção contra os ataques de Satanás, pois estou convencido de que ele é capaz de peneirar e sacudir o crente mais forte da terra. Ele tem igualmente tentações adequadas à vontade. Jesus faz seu povo disposto no dia de seu poder. Ainda assim, há um princípio contrário permanecendo dentro deles, do qual Satanás sabe como se aproveitar. Há ocasiões em que ele quase prevalece para colocar o eu novamente no trono, como Dagom foi levantado depois de ter caído diante da arca. De que outra forma, alguém que provou que o Senhor é gracioso pode dar lugar a um espírito queixoso, considerar suas dispensações duras ou seus preceitos muito rigorosos, a ponto de fugir de sua observância por medo dos homens ou consideração aos seus interesses mundanos? Além disso, ele tem armadilhas para as afeições. Ao lidar com elas, ele ganha uma grande vantagem de nossa situação em um mundo que não conhece a Deus. A Escritura dá a Satanás o título de Deus deste mundo, e os crentes aprendem por experiência dolorosa quão grande é seu poder em e sobre as pessoas e coisas dele, de modo que ser firme nos caminhos da sabedoria requer esforços incessantes, como pressionar uma multidão ou nadar contra uma corrente. Quão difícil é viver no meio do breu e não ser contaminado. O ar do mundo é contagioso. Nossos negócios e conexões inevitáveis estão tão entrelaçados com ocasiões de pecado, e há tanto em nossos corações adequados a eles, que, a menos que sejamos incessantemente sustentados pela força do Todo-Poderoso, não podemos suportar um dia ou uma hora. As vitórias passadas não nos oferecem maior segurança do que aquelas que deram a Sansão, que foi vergonhosamente surpreendido pelos inimigos que havia conquistado anteriormente. Nem somos tentados somente por complacências que são más em si mesmas. Com relação a estas, talvez a consciência possa estar desperta e nós fiquemos em guarda, mas ainda estamos no terreno de Satanás. E enquanto ele pode parecer se deixar derrotar, ele pode habilmente mudar seu método e vir sobre nós onde não suspeitamos dele. Talvez nosso maior perigo surja de coisas em si mesma lícitas. Ele pode nos tentar por meio de nosso amigo mais próximo e querido,
e perverter toda a bênção de uma espécie de providência em uma ocasião de afastar nossos corações do doador. Sim, bênçãos espirituais, dons, confortos e até mesmo graças. Essas são às vezes as máquinas pelas quais ele age contra nós para nos encher de vã confiança e autossuficiência ou para nos embalar na formalidade e na indolência. Esse poder maravilhoso que chamamos de imaginação participa amplamente daquela depravação que o pecado trouxe sobre todo o nosso corpo e oferece a Satanás uma avenida para nos atacar com a mais aterrorizante, se não a mais perigosa de suas tentações. Na melhor das hipóteses, temos apenas um comando pobre sobre isso. Não podemos, por um ato de nossa própria vontade, excluir 1000 ideias dolorosas, selvagens, inconsistentes e prejudiciais que estão sempre prontas para se intrometerem em nossas mentes. E uma ligeira alteração no corpo, no movimento do sangue ou dos espíritos nervosos, é suficiente para retirá-lo totalmente de nosso domínio e nos deixar como uma cidade sem muros ou portões, expostos à incursão de nosso inimigo. Somos feitos de forma assombrosa e maravilhosa, e com todo o nosso conhecimento alardeado de outras coisas, não podemos formar nenhuma concepção do que é tão vastamente interessante para nós, a misteriosa conexão entre alma e corpo e a maneira como eles são mutuamente afetados um pelo outro. Os efeitos nós também sentimos sensivelmente. Os homens mais sábios seriam considerados tolos ou loucos se expressassem em palavras uma pequena parte do que se passa dentro deles. E parece que muito da vida mais sóbria é pouco melhor do que um sonho acordado. Mas quão terríveis são as consequências quando o Senhor permite que algum pino oculto na máquina humana seja alterado. Imediatamente uma porta se abre, a qual nenhuma mão além da dele pode fechar, e o inimigo despeja, como uma inundação, falsidade e horror e a escuridão das trevas. O julgamento é derrubado e desabilitado, e as mais angustiantes ilusões nos tomam com toda a força aparente de evidência e demonstração. Quando isso acontece em um certo grau alto, nós o chamamos de desordem mental. Mas há vários graus disso que deixam uma pessoa na posse de seus sentidos quanto às coisas da vida comum, e ainda assim são suficientes com relação às suas preocupações espirituais para abalar os próprios alicerces de sua esperança e privá-la de toda paz e conforto e torná-la um terror para si mesma. Todo o povo do Senhor não é chamado para navegar nessas águas profundas de angústia da alma, mas todos são responsáveis. Ah, se soubéssemos o que alguns sofrem, a quem Satanás tem permissão para tiranizar dessa maneira, certamente seríamos mais fervorosos e frequentes em orar: não nos deixe cair em tentação. Com base em alguma pequena noção que tenho da malícia e sutileza de nossos inimigos espirituais e da fraqueza das barreiras que temos para impedir seus ataques, estou plenamente convencido de que nada menos que o esforço contínuo daquele poder todo-poderoso que preserva as estrelas em suas órbitas pode manter nossa paz de espírito por 1 hora ou 1 minuto. Nessa visão, toda diferença comparativa em situações externas parece ser aniquilada. Pois assim como a presença do Senhor pode fazer seu povo feliz em uma masmorra, assim também há tentações que, se as sentíssemos, nos tornariam instantaneamente incapazes de receber um momento de satisfação de uma reunião de todas as bênçãos terrenas e tornariam a companhia de nossos amigos mais queridos insípida, se não insuportável. Ah,
Quão poucos alegres e os frívolos pensam nessas coisas. Quão pouco de fato pensam nelas aqueles que professam acreditar nelas. Quão tênue é o senso de nossas obrigações para com Ele, que livremente se submeteu aos ataques mais ferozes dos poderes das trevas para nos libertar da punição devida aos nossos pecados. Caso contrário, teríamos ficado para sempre trancados com aqueles espíritos miseráveis e impiedosos que se deleitam em nosso tormento e que, mesmo no estado presente, se tiverem acesso às nossas mentes, podem tornar nossa existência um fardo. Mas nosso Senhor, que conhece e considera nossa fraqueza, da qual temos tão pouca consciência, permite e nos direciona a orar: não nos deixeis cair em tentação. Não devemos esperar uma liberdade absoluta da tentação. Somos chamados para ser soldados, e às vezes devemos encontrar inimigos e talvez com feridas. No entanto, considerando esta oração como provida por aquele que sabe o que somos e onde estamos, ela pode nos dar tanto instrução quanto consolo. Ela chama para uma reflexão constante sobre nossa própria fraqueza. Os crentes, especialmente os jovens, são propensos a descansar muito na graça recebida. Eles sentem seus corações aquecidos e, como Pedro, estão prontos para se agradar, pensando em como agiriam em tal ou tal estado de provação. É como se o Senhor tivesse dito: pobres vermes, não sejam arrogantes, mas temam e orem. Orem para que vocês sejam impedidos de aprender por amarga experiência quão fraca é sua suposta força. Ela docemente sugere que todos os nossos caminhos e todos os nossos inimigos estão nas mãos do nosso grande pastor. Ele conhece nosso caminho. Somos míopes e não podemos dizer o que uma hora pode trazer. Mas estamos sob sua proteção, e se dependermos dele, não precisamos ter medo ansioso. Ele será fiel à confiança que depositamos nele e não permitirá que nenhuma tentação nos alcance, mas ele nos apoiará e nos fará passar por isso. Mas nos convém tomar cuidado com a segurança e a presunção carnais, manter nossos olhos nele e não nos considerar seguros nem por um momento a mais do que nossos espíritos sentem e respiram o significado desta petição. Implica, da mesma forma, o dever de vigilância de nossa parte, como nosso Senhor os une em outro lugar: vigiai e orai. Se não desejamos ser levados à tentação, certamente não devemos cair nela. Se desejamos ser preservados do erro, devemos nos proteger contra um espírito curioso e raciocinador. Se quisermos preservar a paz de consciência, devemos ter cuidado para não brincar com a luz e os movimentos do Espírito Santo, pois sem sua assistência não podemos manter a fé no exercício. Se não quisermos ser enredados pelos homens do mundo, devemos manter uma distância adequada deles. Quanto menos tivermos a ver com eles, melhor, exceto na medida em que a providência de Deus torna nosso dever no cumprimento de nossos chamados e relações e aproveitar as oportunidades de fazer-lhes o bem. Devemos ser cautelosos para não fornecermos combustível intencionalmente para a chama de Satanás, mas implorar ao Senhor para colocar uma vigilância sobre nossos olhos e ouvidos e nos ensinar a rejeitar os primeiros movimentos e a menor aparência do mal. Tenho estado tão concentrado no meu assunto que uma e outra vez esqueci que estava escrevendo para você. Caso contrário, não teria deixado meu artigo se estender tanto, o que certamente não pretendia quando comecei. Não acrescentarei a essa falha pedindo desculpas. Abordei um tópico de grande importância para mim. Sou um
entre muitos que sofreram muito por não prestar mais atenção à minha necessidade desta oração. Oh, que eu pudesse ser mais sábio daqui em diante e sempre agir e falar como se soubesse que estou sempre em um campo de batalha e cercado por legiões. Amém.